Olá pessoal, vamos iniciar agora a aula para conhecer quais são os recursos da linguagem C com relação a acesso a arquivos, né? Então a gente vai aprender hoje a fazer leitura de arquivos de texto. Então isso é uma etapa muito importante e para você conseguir chegar nessa etapa, você tem que ter conhecimento sobre declaração de variáveis, estrutura de controle, estrutura de repetição. Isso é muito importante. Claramente existem algumas coisas que eu não aprofundei com vocês nessa disciplina, mas elas não são fundamentais aqui. Basicamente, vou explanar rapidamente sobre elas, somente aquelas que eu não ministrei para vocês, tá bom? E a gente vai caminhar nessa parte de acesso aos arquivos. Vamos lá, iniciar nossa aula. Bem, aqui no meu online GDB, a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder fazer a leitura de um arquivo é ter um arquivo, né? Então, no online GDB, eu tenho uma opção aqui, esse botãozinho, olha, aqui do lado, para criar um novo arquivo, né, New File. Ou você pressiona o Ctrl M. Vou clicar em New File aqui. O nome desse meu arquivo eu vou chamar de entrada. Só entrada. Se quiserem chamar .txt para ficar com extensão, pode, mas não tem problema nenhum. E nesse arquivo de entrada eu vou deixar por enquanto ele vazio. Percebe que quando eu faço isso, ele cria uma aba aqui. Olha, uma tabzinha. Entrada e eu tenho a tab main. Main, que é onde está meu código. Então, entrada e main. Então, voltamos para o main, que é o código que vai ser executado, tá? Pelo nosso compilador. E aí eu vou iniciar a programação para poder acessar esse meu arquivo. Bom, a gente parte do seguinte princípio: um arquivo ele tem várias linhas, né? Então eu tenho que acessar essas linhas. Eu vou definir para mim que eu vou ter acesso a linhas através de uma variável e ela vai ter no máximo 100 posições. Então o que é que eu espero com isso, gente? Eu espero que eu tenha um arquivo com linhas, tá? Que não passem de 100 caracteres. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu tenho que criar um arquivo, uma variável do tipo arquivo. Para criar essa variável do tipo arquivo, esse tipo arquivo chama-se file. Eu tenho que adicionar uma biblioteca aqui. Vou lhe mostrar. É o stdlib.h. Feito isso, eu já posso usar o tipo file e aí eu vou criar esse arquivo. Mas é assim, aqui é uma questão diferente. Uma variável inteira, uma variável char, etc., elas têm um endereço de memória. Quando eu crio um objeto do tipo file, eu tenho que apontá-lo já para o endereço de memória. Então, eu sou obrigado a criar um ponteiro. Então, o ponteiro, na verdade, ele é um elemento é um recurso da linguagem C que ele aponta para o endereço de memória. E teve uma das aulas que eu mostrei para vocês sobre o endereço de memória, que é o endereço hexadecimal. Eu criei até uma variável do tipo inteiro e imprimi o endereço de memória dela com aquele %x. Aqui eu vou fazer isso, olha, eu vou criar uma variável e eu vou chamar ela de file, tá? Vou até chamar de pfile para mostrar que é o ponteiro, tá? Pfile. E aí eu fecho ela. Quando eu faço isso, eu já vou ter criado meu ponteiro na memória, agora eu vou acessar esse meu ponteiro para atribuir algum valor para ele. Bom, para atribuir esse valor, obviamente, vai ser o quê? O valor que esse meu ponteiro vai receber vai ser o meu arquivo. Então, para esse arquivo acontecer, para esse arquivo entrar, eu vou chamar aqui pfile. E esse pfile vai receber uma função chamada fopen. Percebe como já ficou vermelho aqui, olha, a função. Essa função fopen, ela recebe dois argumentos. Um primeiro argumento, que é o nome do meu arquivo, que vocês acabaram de criar, entrada.txt. Entrada.txt. E o segundo é o tipo de acesso que eu vou querer nesse arquivo. Nesse momento, só vou querer fazer leitura. Então, eu posso fazer a leitura, eu posso fazer a escrita, né? A R, eu posso fazer W. Read, write. Eu vou fazer só leitura. Tá? Então, pronto. Já fechei. Aí é o seguinte, gente. Eu tenho logo que testar um problema. E se esse arquivo não existir? Vai dar um erro. Mas eu posso controlar a existência desse arquivo? Posso. Eu tenho que fazer uma verificação. Para fazer esse controle, eu vou usar uma estrutura de controle, que a gente aprendeu aqui na aula, o if. Então, se por um acaso esse meu arquivo não existir ou ele for nulo, olha, igual a null. Operador relacional de igualdade. Olha, se ele for igual a null e não é nada, aí eu vou dar um erro. Vou dar printf, erro. Aí pode botar assim, ao abrir o arquivo, porque pode ser outro problema. Ao abrir o arquivo. Mas aparentemente ele não existe. Tá? E aí eu vou dizer assim, programa, termina onde tu estás. Como é que eu faço para dizer isso para o programa, né? Ele programa e sai imediatamente. Eu dou um exit 1. Então, quando eu fizer isso, ele vai sair. Tá?
Eu vou rodar esse programa por enquanto para vocês darem uma olhadinha. Não deu erro, está passando normal. Até então tudo bem, né, gente? Já consegui carregar meu arquivo. A função fopen é responsável por trazer o conteúdo desse meu arquivo para a minha variável pfile. E eu já vi que a minha variável pfile ela não é nula, porque se ela fosse nula, essa condição seria verdadeira e essa instrução seria executada, ou seja, a impressão dessa mensagem. A mensagem não foi impressa. Então, eu já sei que eu estou no caminho certo. Agora, eu vou tentar percorrer esse meu arquivo. E aí, para percorrer o arquivo, para iterar, eu vou usar um loop para fazer isso. Então, eu vou usar uma estrutura chamada while, que vocês já fizeram comigo. Vocês lembram que para recuperar um valor de string, uma cadeia de caracteres, eu tinha um comando chamado gets, era até uma alternativa para o scanf. Aqui eu tenho um elemento parecido com gets, ele se chama fgets. Esse fgets ele tem a função de recuperar um valor desse meu arquivo. Ele faz essa recuperação linha a linha, gente. Então, o fgets, quando eu faço essa chamada, eu tenho que passar para ele 3 argumentos. Então, vamos botar aqui. O primeiro argumento é a variável que vai receber o valor que ele está recuperando daquela linha. Nesse nosso caso, ela é bem sugestivo o nome, eu chamei de linha, né? O segundo argumento ele é o tamanho dessa variável linha. Só que a gente já viu isso. Numa parte do curso, eu mostrei para vocês que eu tenho um método chamado sizeOf, que ele me dá o tamanho dessa variável linha. Olha o que eu fiz. SizeOf linha. E por último, eu tenho que indicar da onde eu estou recuperando isso. Bom, de onde eu estou recuperando essa linha? É do meu arquivo de texto. Que arquivo de texto? Aquele que eu criei aqui em cima, na variável pfile. Aí eu boto pfile aqui. Ó. Pronto. É essa aí. Então, assim, o que é que eu vou fazer? Vou fazer fgets. Aqui. O fgets vai recuperar a linha. Concordam comigo? Quando chegar no final do arquivo, não vai ter nada nesse arquivo? Aí eu vou dizer o seguinte, olha, então, enquanto tiver alguma coisa nesse arquivo, ou seja, enquanto eu não chegar ao final, enquanto, gente, a linha tiver um valor, enquanto a linha retornar algo, enquanto isto não for nulo, então, enquanto isto for diferente de nulo, aí olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar o pincel e vou dizer assim, olha, enquanto for diferente de nulo, imprime essa linha para mim. Aí eu vou dar um print. Bom, para imprimir a linha, voltando lá, é uma variável do tipo char. Só que é uma cadeia, um vetor. Para chamar essa linha, eu vou fazer o quê? %s. E eu imprimo diretamente a linha. Aí, ponto e vírgula. Lembrando, gente, olha só. Isso aqui é o meu loop. O fgets, sempre que ele está lendo uma linha, na hora que eu executo, ele recupera o valor da linha e o cursor vai para a linha seguinte, até o final do arquivo. Quando ele chega no final do arquivo, a gente chama de end of file, né? EOF, end of file. Se você tentar recuperar a linha, ele vai retornar nulo. Então, enquanto for diferente de nulo, faça essa recuperação da linha. É o que ele vai fazer para mim. Só que assim, gente, eu criei um ponteiro apontando para esse meu arquivo. É importante, depois que eu tiver feito essa abertura do meu arquivo, com esse fopen, eu fecho esse arquivo para não ficar gastando com ele alocado em memória, na verdade. Né? Então, eu uso um comando chamado fclose, que vai apontar para o meu pfile. Então, eu estou fechando aí, finalizando o meu arquivo. Eu vou executar para vocês isso daqui, tá? Olha, esse aqui foi meu arquivo de entrada e aqui meu programa. Bora ver se vai dar um erro. Não, não deu erro nenhum, mas não apareceu nada. Qual é o problema? Olha, o meu arquivo está vazio, né? Vou botar aqui. Olá. Olá. Engenharia de bioprocessos. Estamos no 5º dia de aula. Deixei aí, tá? Olha o que eu faço, gente. Só faço voltar para o meu método principal e eu executo novamente. Olha. Olá, engenharia. Estamos no 5º dia de aula. Aí vocês podem ficar preocupados porque assim é um momento desse assim, que eu estou integrando tudo que vocês aprenderam na disciplina, tudo que vocês viram na disciplina. A gente sabe que isso aí requer prática compreender, mas vejam só, pensem comigo, o que seria trivial para vocês fazerem a leitura de um arquivo? Se vocês quisessem fazer a leitura de um outro arquivo aqui, vou criar um novo arquivo. Criar um arquivo chamado aqui, por exemplo,
teste.txt. Eu vou escrever nele praticando. Está aqui o programa. O programa faz a leitura. O que é que eu modificaria nesse programa para ler esse arquivo? Teste.txt. É basicamente isso. O resto, o código já existe, tá, gente? Vocês vão utilizá-lo quando precisarem. Então, se em algum momento vocês precisarem abrir um arquivo, vocês vão usar esse mesmo código. E sabe que esta linha aqui, esse printf da linha, ele é responsável por ler o conteúdo. Se eu quiser acessar o valor que está dentro da linha, eu tenho que trabalhar aqui dentro do meu laço for, do meu laço while, desculpa. Tá? Então, isso é importante que vocês compreendam como é que funciona e saibam utilizar os recursos. Fatalmente, algumas dessas diretivas aqui, alguns desses comandos, tipo sizeof, vocês podem não estar lembrando, de eu ter falado do diferente, porque eu falei, eu não cheguei a mostrar nenhum exemplo dele, mas eu expliquei para vocês como é que ele funcionava. Tá? É novidade para vocês o fopen, o fclose, é novidade para vocês o ponteiro, mas em algum momento eu já conversei com vocês sobre endereçamento de memória, então não tem muita diferença. Mas vocês têm que aprender a usar o recurso, isso é mais importante. Tá? Eu vou fazer meu teste com o teste.txt. Né? Eu vou rodar aqui o programa e ele acabou de abrir praticando. Então ele não é difícil, tá? Eu quero que vocês pratiquem. Peguem esse código aqui que eu estou fazendo, vou diminuir aqui para aparecer todo em tela. Peguem isso, repitam no online GDB de vocês, criem os arquivos de vocês, façam os testes de vocês, tá bom? Tentem acessar a linha aqui, pegar uma posição da linha. Por exemplo, se eu quisesse imprimir aqui a primeira posição da linha, né? Olha, primeira letra de cada linha. O que eu faria? Pô, para ler uma primeira letra é um caractere, é um char. Eu já troquei o S pelo C. E aí a primeira posição de cada linha, que é o meu vetor, é a posição 0. Aí, olha, vou rodar aqui para vocês olharem. Olha, P. Ah, Romeu, mas a gente não viu assim, né, nessa integração, não. Mas vocês sabem disso, que eu já mostrei para vocês. Cadeia de caracteres ela é um vetor. Um vetor, ele pode ser, cada posição, ela pode ser acessada através do índice. Percebe? Daí a importância de assistir realmente todas as aulas, acompanhar e praticar com os exercícios. Tá bom? É isso, gente. Até a próxima.